Olá, boa tarde a todos e a todas e a todes. É uma satisfação estar aqui participando deste momento importante promovido pela Academia Pernambucana de Ciências. É dizer que fico muito honrado em iniciar esse trabalho e, de fato, estar ao lado de colegas que têm toda uma visão em torno da questão da fome e dos males que a fome tem trazido para o país. Gostaria de agradecer também ao presidente da Academia Pernambucana de Ciências, o professor Anísio Brasileiro, inclusive também agradecer ao professor doutor Raul Manhães de Castro, que é um querido amigo, um parceiro de outras jornadas, agradecer os trabalhos técnicos do professor Elinando, agradecer a Luiz Carlos, sempre conosco, sempre ao nosso lado para fazer as discussões aqui principalmente sobre o Josué de Castro, né? Então, eu queria iniciar, e eu vou colocar aqui uns slides brevemente para vocês. Eu estou tentando aqui compartilhar, só um momento. E a discussão que eu vou fazer hoje é uma discussão que eu não gostaria de estar fazendo, certo? Então, essa é uma primeira questão, e eu vou pedir à parte técnica aí que tente, por favor, colocar os slides. Isso, muito obrigado, Luiz, que eu acabei não conseguindo. É uma discussão que eu não queria estar fazendo. Quando eu comecei a estudar Josué de Castro em 2011, o Brasil estava fora do mapa da fome da ONU. Isso significava dizer que a fome ela estava presente, mas em uma pequena escala, em uma menor escala. Pode passar o slide, por favor. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação no Brasil, principalmente depois de 2016, depois do golpe jurídico parlamentar de 2016, é bom que isso seja dito, de cenas cotidianas, como essa que vocês estão observando agora, do dia 29/9 de 2021, de pessoas buscando ossos em supermercados, em açougues, em uma situação extrema de insegurança alimentar. Pode passar para o próximo slide. Nos sinais, nas ruas, nas esquinas, nós estamos sempre vendo pessoas com cartazes dizendo que estão passando fome. Isso não é natural. A fome, como diria Josué de Castro, a quem iremos nos remeter mais adiante, ela é fruto da desigualdade social dos homens contra os próprios homens. A fome, ela é um produto do capitalismo. A fome, ela é um dos principais males da nossa sociedade. E eu gostaria de, nesse momento, iniciar tratando do prefácio da principal obra de Josué de Castro, que foi publicada em 1946, aqui no Brasil, intitulada de Geografia da Fome. E Josué de Castro nos questiona e traz, inclusive, apesar de estar falando em 1946, inúmeras demandas sociais para o nosso tempo presente. Abre aspas. Quais são as causas ocultas dessa verdadeira conspiração de silêncio em torno da fome? Será por simples obra do acaso que o tema não tenha atraído devidamente o interesse dos espíritos especulativos e criadores dos nossos tempos? Não cremos. O fenômeno é tão marcante e se apresenta com tal regularidade que, longe de traduzir obra do acaso, parece condicionado às mesmas leis gerais que regulam as outras manifestações sociais de nossa cultura. Trata-se de um silêncio premeditado pela própria alma da cultura. Foram os interesses e os preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica da nossa chamada civilização ocidental que tornaram a fome um tema proibido, ou pelo menos pouco aconselhável de ser abordado publicamente. Pode passar o slide, por favor. Fecha aspas. Josué de Castro, 1946, Geografia da Fome. Aqui eu tenho uma charge produzida pelo chargista, o artista Tiago, do Jornal do Comércio, que trouxe recentemente de volta a figura do Josué de Castro, que vocês podem observar
ele faz uma modificação na imagem do Josué de Castro e traz um garfo, literalmente aí onde seria a gravata dessa conhecida imagem do Josué de Castro. Josué de Castro nasceu em Recife em 1908 e faleceu em Paris em 1973 e teve uma vida intensa. Foi médico, diplomata, político, diretor-geral do Conselho Consultivo da FAO, professor, nutrólogo, enfim, mas sempre Josué de Castro teve em suas obras uma preocupação central: buscar estratégias para combater a fome no Brasil e no mundo. Pode passar a próxima imagem, por favor. Aí temos uma imagem de Josué de Castro em 1929, quando se formou em medicina, e logo cedo, Josué de Castro, nascido em Recife, sempre teve uma curiosidade, um sentimento muito aguçado para as camadas populares. Sempre, principalmente nos mangues do Recife, observava as populações ribeirinhas que se alimentavam do próprio mangue e viviam em uma situação de extrema pobreza. Esse pensamento do Josué de Castro, essa visão sensível dele, fez com que ele produzisse inúmeros textos sobre a cidade do Recife, mas especificamente dois que gostaria de destacar. O Ciclo do Caranguejo, publicado em 1932, que era um conto que narrava a história de um menino que veio do sertão para o Recife, fugindo da seca e da fome, chegou no Recife, também encontrou a fome nos mangues, e o romance, fruto também desse conto, Homens e Caranguejos, publicado em 1967, já no exílio. Isso, pode passar. Josué foi para o exílio com o golpe civil-militar de 1964. Josué de Castro esteve na lista dos primeiros 40 caçados pela ditadura civil-militar. Não é de hoje que os pensadores progressistas desse país são perseguidos. Essa é a capa do livro Geografia da Fome. E por que eu trago o livro publicado em 1946, naquele chamado período democrático, para nos remeter diretamente à minha área de formação, à história? Porque em 1946, Josué de Castro inova, traz um trânsito entre os campos de saber da geografia, da alimentação, da nutrição e também da própria medicina, para mapear as áreas de fome no Brasil. Vamos para o próximo slide. No livro Geografia da Fome, é a primeira vez que temos um mapa das áreas alimentares no Brasil. É a primeira vez que se visualiza a fome no Brasil. Ainda estávamos no período democrático, porque durante a ditadura militar, a fome passará a ser, de fato, um tema proibido. A palavra fome foi censurada pelos militares. O combate à fome que os militares cometeram foi a censura à palavra fome, enquanto as pessoas morriam na miséria. E em 1946, Josué de Castro traz essa importante referência das áreas alimentares no Brasil e de como em cada região no Brasil existia fome, mesmo que a fome se manifestasse de maneira diferente. No próximo slide, nós temos justamente a obra que ganhou o mundo, um livro que viajou o mundo, Geopolítica da Fome, onde Josué de Castro, buscando sempre o trânsito entre saberes da medicina, da nutrição, da própria geografia e também da história, encontra a fome nos mais diversos continentes. Esse livro foi publicado em 1952. Vamos adiante. É interessante também dizer que Josué de Castro se aventurou no campo da política e foi um deputado mais votado nas eleições de 1958 em Pernambuco. Ele foi deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que na época era o partido de João Goulart, né? De Vargas, que já havia falecido. E Josué de Castro ele trouxe uma série de elementos e de possibilidades que eu queria discutir aqui com vocês. Esse intelectual que vai para a política, coisa rara hoje, no tempo presente, mas que procurou fazer uma relação entre o que ele produziu em suas obras e o que, de fato,
no campo da política, na arena da política, poderia ser discutido. Josué de Castro discutiu também na FAO, Fundação para a Alimentação e Agricultura da ONU, e também na Câmara de Deputados do Brasil, a criação de uma reserva de alimentos no Brasil para os momentos de crise. Algo extremamente atual, algo extremamente necessário de ser discutido, principalmente agora que estamos vivendo em uma pandemia. Ele nunca foi ouvido, nem no Brasil, nem na FAO. Josué dizia, é necessário ter reservas de alimentos para crises, para pandemias, para guerras, para que a população, principalmente a população mais pobre, não sofra tanto nesses momentos. Criou também um projeto de lei que autorizou a desapropriação de terras por interesse social. Esse projeto acaba não sendo aprovado na Câmara. E, de certo modo, o efeito dessa discussão que Josué traz na Câmara, né, e principalmente também a perspectiva de uma reforma agrária, estava dentro daquilo que mais tarde vai se tornar as reformas de base do João Goulart. Então, a gente percebe como Josué de Castro estava conectado com as demandas do tempo presente. E agora, percebendo a crise da economia global que estamos vivendo, né, desse tão sonhado liberalismo para alguns, Josué, mais uma vez, tem razão. É necessário investir, sem dúvida, em um plano nacional de alimentação e de merenda escolar. Josué de Castro estava falando isso nos anos 50. A gente percebeu agora na pandemia, cada vez mais, como a merenda escolar ela é fundamental para a base da sociedade. E como é necessário hoje termos, sem dúvida, uma interferência forte do Estado na questão da alimentação, na questão do abastecimento alimentar. Uma outra questão também importante que o Josué de Castro vai mensurar enquanto deputado federal, quando ele se aproxima diretamente de uma série de movimentos sociais, especificamente as ligas camponesas nos anos 50, era a reforma agrária. Ele defendia a reforma agrária e, inclusive, travou um longo debate com o Celso Furtado, porque Celso Furtado, criador da Sudene, pensava muito mais em uma agricultura de larga escala, uma agricultura que envolvia o agronegócio, enquanto Josué de Castro dizia o problema da fome no Brasil precisa ser resolvido não necessariamente pelo agronegócio, por uma agricultura voltada para a expansão, mas sim por uma agricultura familiar, que deve estar na base da sociedade, que deve trabalhar com minifúndios, enfim. Essas questões elas trazem uma referência importante para o nosso presente. Josué de Castro, durante muito tempo, foi um pensador esquecido. E essa produção do esquecimento não é algo natural. Muito pelo contrário. A própria ditadura civil-militar procurou atacar diretamente o pensamento social brasileiro, inclusive as obras de Josué de Castro foram censuradas. Que bom que estamos procurando recuperar as ideias de Josué de Castro, e, sem dúvida, vai ser um pensamento importantíssimo para que a gente possa resistir a todo o desmonte que o Estado brasileiro está passando atualmente e que a gente possa, a partir da leitura das obras de Josué de Castro, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, Homens e Caranguejos, entre outros livros, que a gente possa lançar luz para um horizonte de expectativa de combate à fome. O combate à fome, por mais que, para encerrar as minhas palavras, pode passar o próximo slide, o combate à fome, por mais que ele tenha, de fato, uma necessidade de que as pessoas elas se ajudem do ponto de vista comunitário, do ponto de vista das organizações não governamentais, as ONGs, as empresas, mas o problema da fome só será resolvido no Brasil quando tivermos uma política séria de distribuição de renda e uma política forte do Estado brasileiro. Enquanto isso, vamos continuar a ver cenas como as que mostramos no início dessa fala. Eu queria agradecer imensamente o convite para estar nessa tarde de hoje aqui com vocês e dizer que estamos sempre à disposição e, sem dúvida, é muito importante conhecermos Josué de Castro, discutirmos o trabalho de Josué de Castro para que a gente possa lançar a luz
para um novo futuro em relação ao Brasil. Grande abraço, muito obrigado.